Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao-Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais uma octofeira do comunismo brasileiro. Se deem as mãos, se deem os lábios, coloquem a camisa da amizade. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e todos bem-vindos, serem sempre bem-viades. Estamos usando a camisa da amizade dos Birutubers com os Toildes e hoje eu não vou nem ficar muito tempo falando não, porque vai ser um react gigante, porque o vídeo é gigante e o senhor Eduardo Moreira fala muito melhor do que eu, né? Nosso Engels brasileiro está biruleibe das ideias, tá puto com toda a correção. Por quê? Porque o ICL está sendo vitimado pelo lawfare.
Tá? Para você que não sabe o que é lawfare, law da palavra inglesa lei, mais fair da palavra inglesa warfare, guerra. Guerra da lei. Como assim, João, guerra da lei? É quando se instrumentaliza a lei burguesa para ser um instrumento persecutório. Tá? Então, o que está rolando? Né? Arthur Lira ataca a imprensa livre e tenta censurar o ICL na justiça. Ou seja, usando de sua prebenda, usando de seu poderio como um dos chefes da democracia burguesa brasileira, o Arthur Lira está instrumentalizando a lei burguesa para não permitir que o ICL possa falar das cavaiadas do próprio Arthur Lira. Tá? Isso é assédio jurídico, isso é constrangimento legal e, em última instância, também é litigância de má-fé, o que, ironicamente, é crimes. Tá? Vou deixar o menino Moreira falar, por quê? Porque ele é muito melhor do que eu e vai falar muito melhor do que o tio, né? Agora, consto um rolê para vocês. Se tá incomodando é porque tá dando certo, tá? Quando incomoda é porque dá certo, né? Então, toda vez que um de nós é perseguido, e nós somos perseguidos constantemente, a gente só não fica falando disso o tempo todo, né? Que é muito irônico, né, velho? Porque os caras chamam a gente de não sei o que, de mimimi, de não sei o que, e os caras choram sem parar um segundo. Nós somos perseguidos constantemente nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vida pessoal, ameaça de morte para cima e para baixo, todo dia é rio. E você não vê a gente chorando, você não vê a gente parando, né? Então, citando o nosso querido Facção Central, enquanto a tampa do caixão não fechar, nossa voz está no ar. A boca só se cala quando o tiro acerta, tá? Então vamos começar com o menino Eduardo. O que mais escandaliza é esse ataque vir do presidente de um dos três poderes de uma república que se diz democrática. De uma república que se diz livre. Democrática para quem? De uma república que se diz cumpridora das regras acordadas na sua Carta Maior, na Constituição. Vindo de qualquer pessoa seria algo preocupante, mas vindo do chefe de um dos três poderes é algo que escandaliza. E eu vou contar essa história para vocês antes, né, pedindo para todo mundo que está assistindo compartilhar aqui o programa, dar o like, se inscrever no canal. Hoje, mais do que nunca, é importante a força dessa nossa comunidade e a gente vai convidar vocês, né, a algumas tarefas junto com a gente hoje para a gente poder se defender desse ataque covarde. Essa talvez seja uma das palavras que eu mais vou utilizar hoje. Corretíssimo. Covarde, né? É de uma covardia imensa. E eu até diria o seguinte, eu não sou advogado, mas de uma ilegalidade ímpar você usar do poder que você detém neste momento. Não é seu esse poder. Você está com esse poder. Imagina que loucura. Imagina que loucura. Se tivesse um rolê chamado direito administrativo dentro do direito público. Vai imaginando comigo. E houvessem crimes que poderiam ser cometidos por agentes públicos quando eles usam da agência pública para fazer esse tipo de coisa. Imagina que loucura que seria. E está com esse poder para poder representar 210 milhões de pessoas. E usar esse poder gigante
para tentar calar, para tentar destruir, né? Porque essa a intenção final, é destruir, não é só calar momentaneamente, destruir um veículo de imprensa independente. O Brasil funciona muito bem para a turma que está no poder. Desde sempre, porque o Estado burguês é uma bancada para a burguesia. Se ele não parar nos 3 segundos, já é lucro, né, camarada? Eu sei, gente. Desculpa, cara. Desculpa, é mais forte do que eu. Mas é isso, gente. A água bate na bunda e os caras metem a mão no botão de emergência. Sempre foi assim, sempre será assim. Todos nós que nos organizamos, se organize. Se organize, camarada. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Você vê a gente aqui, a nossa função como propagandista é a ponta do iceberg, tá? Nossa função como propagandista é crescer a organização das massas. Se organize. Da forma como a imprensa está constituída hoje. Isso que a gente chama de democracia aqui vai muito bem obrigado com os veículos que sabem já o que podem e o que não podem dizer. Veículos que, na maioria das vezes, apoiaram os momentos autocráticos, que apoiaram os momentos ditatoriais, né? Grupo Folha, Estadão, Estado de Minas, Itcaterva, Grupo Globo. Os veículos que podem ser toreados, que podem ser ajustados com um pouco mais de verba publicitária para cá, com um pouco mais de verba publicitária para lá. Com algumas ligações para cá, outras ligações para lá. E hoje a gente vai poder contar uma história que a gente estava impedido até de contar essa história ao longo das últimas semanas. Eu estou querendo contar essa história porque esse ataque não começa agora, esse ataque começa já há algumas semanas atrás, mas a gente estava impedido de contar a história do ataque, porque isso foi feito, volto a dizer, com uma covardia tal que maquiavelicamente pensou os mínimos detalhes, ou seja, um ataque que a gente não podia nem se defender. Um ataque do qual a gente não podia nem se defender. Olha que loucura, gente. Vou colocar um negócio aqui pra vocês que é um livro morto. É muito bom pra enrolar um bagulho, limpar a bunda, porque o povo usa muito pouco. Olha que doideira. Artigo 220, parágrafos 1º, 2º, 3º, artigo 221 e artigo 227 caput. Chama Constituição Federal. Tá? Serve, infelizmente, para muito pouca coisa. Tá? A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto. 1. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá disposto que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4, 5, 10, 13 e 19. Deixa eu pegar o artigo 5º aqui para vocês. Artigo 5º, CF. CF, porra. Tá, vamos lá. Nós precisamos do 4, do 5, do 10, do 13 e do 19. Tá, então vamos lá para o artigo 5º. Artigo 5º, 4. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. O ICL não é anônimo. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material moral à imagem. Ou seja, se falou alguma coisa... Tá muito pequeno, né, gente? Desculpa. Tá muito pequeno. Pronto. Se falou merda, tem que dar direito de resposta proporcional ao agravo. Vocês já viram algum direito de resposta proporcional ao agravo? Porque eu nunca vi. Né? Normalmente o que acontece? Chega a imprensa, dá uma barrigada violenta. Né? E aí acontece o quê? Acontece nada. Né? Porque a barrigada normalmente é na primeira página do jornal e a retratação vem na 12ª página de uma terça-feira qualquer.
Então já fomos no 4 e no 5. Vamos pro 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por dano moral decorrente de sua violação. Ou seja, né, se não for um ataque à honra, tá podendo. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, o cara que estiver exercendo a profissão, ele tem que ter as qualificações profissionais. Só que no Brasil, né, todos nascem jornalista, né, que é um negócio meio absurdo, mas é a vida. E 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então você pode meter o povo contra Larry Flynt, né, e pode falar que quem te informou foi o samurai. Mas vamos voltar aqui, né? É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A prática, gente, é muito diferente, né? A prática é muito diferente. Vai, Eduardo. Eu primeiro queria trazer para vocês algumas notícias que estamparam jornais do nosso país, jornais que há décadas são tidos como referência em termos de notícias no país, jornais e portais que estão entre os mais lidos do nosso país e que trouxeram notícias referentes ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Eu adoro o carioquês do Eduardo. Notícias dos jornais. Os jornais trouxeram notícias. Vamos trazer algumas dessas matérias aqui. Então, por exemplo, Folha de São Paulo, né? É um dos 3 maiores jornais do Brasil. Colaboracionista da ditadura. Em termos de quantos jornais são veiculados, em termos de circulação. Folha de São Paulo, kit robótica pago com emenda de Lira deu prejuízo de 4,2 milhões, aponta CGU, Controladoria Geral da União. Próxima notícia. Vamos lá. Estadão, um dos 3 jornais também com maior circulação no país. Também colaboracionista da ditadura. Ex-assessor de Lira deu apoio operacional a entregadores de dinheiro em Maceió, diz Polícia Federal. Próxima notícia, por favor. G1, o portal com maior número de visualizações, que é de propriedade da maior empresa de mídia do país. Também colaboracionista do regime ditatorial brasileiro. Ex-assessor de Lira na liderança do PP na Câmara é alvo da PF, da Polícia Federal, sobre desvios em Alagoas. Próxima notícia, por favor. Metrópolis. Exclusivo. Empresas representadas por filho de Lira receberam 34 milhões do governo em 2 anos. Nepotismo. Aí você fala, porra, é nepotismo. A lei do nepotismo, ela é bem toque-me voe, tá? Não, a Globo pelo menos mandou um foi mal, tava doidão, né? Verdade. Olha que loucura, né? Como é que funciona, né? Nepotismo não pode, mas se quiser pode. Por quê? Porque os caras metem os nepotismo cruzado muito doido e eles vão falar, não tem nada a ver, João. Que absurdo, cara. Era uma chamada pública. Ele entrou na chamada pública e ganhou. Não é como se houvesse um tráfico de influência, não é como se houvesse um direcionamento proibido desta chamada pública, deste edital de licitação, não é como se houvesse corrupção ativa e corrupção passiva, não é como se houvesse crime de peculato de forma nenhuma. Um ilibado chamado público, onde, por um acaso, quem ganhou tem ligações intestinas com várias pessoas que poderiam dar aquela forcinha de bastidores, mas... Entende? Não é. Próxima notícia. Poder 360. Investigação da Polícia Federal sobre assessor de Arthur Lira descobre 11 pagamentos para Arthur, com H. Vamos lá. Gente, muita gente chama Arthur. Muita gente chama Arthur.
né? Pode ser pro rei Arthur. E aí? Vocês olharam o que era o pagamento? Tava lá escrito Távola Redonda, Arthur. Porra, gente. Porra. Uai, uma coisa significa outra coisa? Não. Pode ser pro rei Arthur. Uai. Próxima notícia. Motorista de ex-assessor de Lira do Globo é suspeito de receber dinheiro de esquema com kits de robótica. Lembra aquele kit de robótica que tinha dado um preju do caralho? Mas, gente, motorista de ex-assessor. Não é como se ele fosse um laranja. Qual motorista não está envolvido em esquema de kits de robótica? Vê o Choque de Cultura. Na abertura do Choque de Cultura, quando tem as batidas, não aparece aqueles robozinhos? Não aparece aqueles crash test dummies? Aquilo é robótica. E eles são o quê? Motoristas. Motoristas lidando com robótica, gente. Doideira! Não sou eu que tô falando. Próxima notícia. UOL. Por que o Ministério da Saúde é cobiçado pelo Centrão de Lira? Imagina se o Ministério da Saúde tem verbas. Quase nenhuma, né? Próxima notícia. Ex-mulher de Arthur Lira, da agência pública, o acusa de violência sexual. Isso é para mostrar o seguinte. Essa é muito pesada, fica o trigger aqui. Meu Deus, o depoimento dessa senhora. Meu Deus do céu, cara. Jesus Cristo encarnado, cara. O tema Arthur Lira e as suspeitas que envolvem as pessoas do seu círculo mais próximo, mais íntimo e a sua atuação política, elas são um dos assuntos mais comentados, pela grande mídia ao longo dos últimos meses. Né? Só que qual a questão aqui? Não é como se esse homem tivesse sentado em cima, né, de diversos pedidos de impeachment. Não é como se este homem tivesse ajudado a capitanear a distribuição suspeitíssima de verbas durante o governo Bolsonaro. Não é como se houvesse entrevistas, né, de outros políticos falando que conversaram diretamente com Arthur Lira em nome de Bolsonaro para segurar os impeachments. Essa entrevista, gente, ela é pública, tá? Eu esqueci o nome do pastor, eu fiz até um react dele, que ele fala disso nessa entrevista, tá? Se alguém lembrar, cara... Feliciano, obrigado. Marco Feliciano, obrigado. O Marco Feliciano falou num podcast publicamente que ele foi intervir com o Arthur Lira em nome do Bolsonaro. Isso quem tá falando não é o João, né? Acho que é do Monark, é isso mesmo. Isso quem tá falando é o próprio Feliciano, gente. Ele falou isso, ele deu essa entrevista, ele não foi pressionado, o Monark não falou fuma meu pendrive, fica muito doido de pendrive, que eu vou te forçar. Não. Ele, por livre e espontânea vontade, comentou sobre isso. Essas são notícias que aparecem e vão tão rápido quanto aparecem. E saem da cabeça das pessoas. E a gente sempre disse aqui no ICL... Fica puto. Que a nossa missão é fazer com que as pessoas lembrem mais e esqueçam menos. A nossa função é lembrar o que as pessoas esquecem. Para que... Olha que baita canal. Olha que baita trabalho. Obrigado, Eduardo. Gente, vamos ser prático, vamos ser realista, vamos ser realpolitik aqui. O Eduardo é um sujeito milionário. Milionário.
E não é que ele é milionário porque ele é um cara que trabalhou a vida inteira e juntou 1 milhão somando um apartamento em Peruíbe, com um sítiozinho que ele herdou do pai, com a grana de funcionário público de 35 anos de carreira. Não, não. Ele é um homem que trabalhou no mercado financeiro, com especulação financeira e que tem dezenas, vintenas de milhões de reais, tá? Este homem poderia muito bem ser um rentier, sentar o cu em cima do dinheiro dele, ver essa porra render 1,5% ao mês sorrindo, sem fazer nada, tá? E aí, jovens, eu não sei quanto que é a fortuna do Eduardo, mas eu não acho que o Eduardo tenha menos de 20 milhões de reais, tá? 20 milhões de reais, tá? Rendendo 1,5% ao mês, tá? É 300 mil reais por mês, tá? 300 mil reais por mês, tá? 300 mil reais por mês que ele podia estar viajando o mundo com os filhos, com o cu sentado em casa e foda-se, foda-se, meu irmão, foda-se. O que ele optou por fazer? Ele optou 30 mil? Não, não. 10% de 20 milhões são 2 milhões. 10% de 2 milhões são 200 mil. É 300 mil mesmo, tá? É 300 mil mesmo. Mesmo. Tá? 300 mil. Beleza? 300 mil por mês limpo pra não fazer nada, pra não ter que gastar nada. Foda-se. Foda-se. Tá? Este homem, tá, opta por se tornar um traidor de classe. Opta por desvelar aquilo que o enriqueceu. Opta por pegar e fazer um investimento massivo de tecnologia de base. Gente, os caras têm um estúdio pica, milhões de jornalistas, uma folha salarial gigante. Cada câmerazinha dessa do ICL é câmera de 100 mil, de 200 mil. É coisa, cara, que a gente não tem como sequer imaginar esta porra, tá? Eu não consigo sequer imaginar a grana que ele gasta, tá? Então, assim, a real é que por mais que entre coisa... Porra, você pega lá o rolê dos cursos do ICL. Você paga o curso, meu irmão, uma vez lá e você tem acesso tipo um ano inteiro, não é esse rolê? Então, a real, né, é que meio que você paga uma vez, mas o cara tem que tancar o ano inteiro. Ele paga bem os professores, ele tem essa folha gigante, o cara tá pegando a grana dele e investindo a grana que ele podia estar sentada com o cu em cima dele, tá? Tem mensal e tem anual. Beleza, ele tá pegando a grana dele lá, né? E tá investindo a grana dele para criar isso aí. O trabalho desse cara é espetacular, o trabalho desse cara é necessário, tá? É um investimento assustador, tá? E ele opta por peitar o poder. Cara, se ele quisesse estar jantando com o Arthur Lira, ele estaria, tá? Ele estaria. Ele opta por fazer isso. Eu conheço o Eduardo. Eduardo tem que andar com segurança armada 24 horas por dia, jovens. Esse cara podia estar sentado num restaurante que a gente nem sabe que existe, com estrela Michelin e o caralho A4, falando foda-se. Só que em vez de jantar com a burguesia,
com a nossa burguesia compradora, com a nossa burguesia burocrática, ele optou, porque ele é um ser humano, porque ele não perdeu a sua humanidade, porque ele tem empatia, em jantar a burguesia. E aí? O que a gente faz de divulgar o trabalho dele, de dar apoio, cara, velho, é o mínimo. Os crimes cometidos nesse país, para que as injustiças cometidas nesse país, para que os abusos de poder cometidos nesse país não sigam impunes. A regra no Brasil, para quem tem muito dinheiro, para quem tem muito poder, é a impunidade. É isso. A regra no Brasil, para quem tem muito poder, muito dinheiro, é a impunidade. Meu irmão, você toma um processo, você é um trabalhador, você é um fudido, o que você vai fazer? Você vai se matar pra pagar advogado, cara. Gente, contar um segredo pra vocês, tá? Eu tenho muita gente na minha vida, muito amigo meu, que já pegou cadeia. Quando o cara pega e vem um advogadinho de porta de cadeia, cara, os caras cobram 20 pau, 30 pau, 50 pau pra pegar uma ação. Pensa a família pobre, cara. Pensa a família pobre que vive de aluguel, fudida, pra pagar uma grana dessa. Em compensação, o cara que é rico, ele mete, cara, o melhor advogado que o dinheiro pode comprar. O grupo de advogado. E faz de tudo um muito, velho. Faz de tudo um muito, cara. Entra com 200 recursos, protela, faz o trem caducar, faz o bagulho perder prazo. Os caras que são esses advogados ricão, advogado de bacana, os caras jantam com os desembargador. Sacou? Meu irmão, o cara é amigo do juiz. Ah, eu formei com o cara do Ministério Público. Eu sou amigo do desembargador, sou amigo do juiz. Eu tenho a casa de campo que é do lado da casa de campo com não sei quem. Esse é o rolê, cara. E é função nossa lutar para que isso deixe de acontecer. O que fez o ICL? Falou o seguinte: a gente não vai deixar essas notícias morrerem. A gente vai repercutir essas notícias. A gente vai usar a audiência, que é hoje a maior audiência da internet para um noticiário no Brasil, para que possam manter viva, manter acesa a brasa da indignação contra Arthur Lira. E aí, meu irmão, eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Eu quero voltar 2 segundos aqui só pra gente ver o Eduardo. O Eduardo tá aí com sua camiseta bonitinha, sua calça jeans chique, seu sapatênis, um homem branco do olho claro que era banqueiro. Não é bancário não, banqueiro. O Eduardo é o funil de radicalização de boomer, tá? Tênis de corrida, tio, eu sei lá a diferença de uma porra pra outra. Mas o que eu tô falando é o seguinte: ele tá com um tênis bonito, ele tá bem vestido, ele é o cara branco, alto, de olho claro, que o brasileiro ama, tá? O cara branco, de olho claro, que o brasileiro conservador fala: ah, não, porra, é um banqueiro branco falando, padrãozão, hétero, cis, tudo, tudo. Bate a ficha completa. Bate a ficha completa, tá? Este cara está radicalizando o seu tiozão do Zap. Casado com a atriz da Globo, da Saradão, bonitão, cheiroso, gostoso, fruto Copacabana. Tá? Esse cara tá radicalizando o tiozão do Zap, tá? Eu converso muito com o jovem, tem muita gente que é da minha idade que vem, mas vem da classe trabalhadora. O cara vê o barbudão, historiador, fumante, com 1 milhão de símbolo comunista atrás, ele foge.
Ah, o que o João fala é ótimo, mas ele tem uma foto do Mao Zedong atrás dele. Então isso invalida tudo que ele fala. Porque eu tô aqui me alimentando da lixeira da ideologia liberal e eu não sei que esse homem aqui foi o libertador de uma nação. Que ele pegou uma nação com expectativa de vida de 34 anos e dobrou essa porra. Então foda-se. Foda-se o João, comunista safado, barbudo. Tá lá no DCE fumando maconha. Tá? O Eduardo não. O Eduardo não. O cara bate o olho no Eduardo e fala assim, porra, eu vou ouvir esse cara. Ele é branco, ele é hétero, ele é cis, ele é banqueiro, tem uma vibe de gostoso. Vou ouvir. Contra Arthur Lira. É rico. E aí, começamos a repercutir, trazer analistas, trazer opiniões sobre... E isso é absolutamente legal. Você ler uma notícia dada por um veículo acreditado de imprensa e você ter opiniões sobre aquela notícia é absolutamente legal. E digo o seguinte, todas as vezes, tínhamos o cuidado de usar palavras como Arthur Lira teria feito isso, o jornal traz a alegação de que Arthur Lira teria feito aquilo. Por quê? Porque tem que sambar em volta do processinho. O processinho vence e começa de lado. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Você vai sambando em volta do processinho, tá? Por quê? O jurídico do ICL não é trouxa, meu irmão. Agora adianta, não adianta. Porque assédio jurídico não se importa com isso. Não se importa com isso, tá? Quando por exemplo, o Movimento Brasil Livre já falou absurdamente, de forma aberta, a forma como eles fazem, né? Isso não é segredo para ninguém. Eles falam abertamente, vou processar em 18 comarcas diferentes, vou fazer não sei o quê. Entende? Gente, não precisa de base nenhuma para isso, tá? Você não precisa de base legal para fazer isso. Você precisa de base financeira. Tá? Você precisa de base financeira. Você precisa de ter advogados para entrar com o bagulho. Só precisa de dinheiro, gente. Isso não é uma questão de legalidade. Não tem preocupação nenhuma aqui se vai ganhar, se vai perder, se vai fazer, se vai... Não. É só fazer, isso é lawfare. A versão apresentada é essa. Eu lembro até de ter falado isso no ar. Sim. De ter sido criticado por ter usado a palavra versão. O cuidado jurídico, já sabendo que isso que a gente faz incomoda. E aí, resolveu... Isso é olavismo cultural, né? Tá todo mundo falando no chat, isso é olavismo cultural. Olavo falava isso abertamente como tática. Com todas essas informações que nos chocam, com todas essas notícias que nos chocam, resolvemos dar espaço para uma denúncia que para nós é de todas a mais séria. Resolvemos dar voz, decidimos dar voz para as acusações da ex-esposa do Lira, que ficou casado com ele só 10 anos. É mãe dos filhos do Lira. É mãe dos filhos do Lira. 10 anos casado. E com todo o rigor jornalístico, fomos até lá. Ouvimos, demos o espaço para ela falar. Né? E sempre aqui com cuidado. A versão apresentada pela Juliane Lins, e eu comentava, é claro, é uma versão, mas é chocante. E ela traz os exames feitos, né, de corpo de delito, ela traz os documentos assinados por Lira, ela traz tudo. É a versão da Juliane e a gente fez o que uma imprensa livre deve fazer. A gente deu voz, deu espaço e deu a oportunidade para que Arthur Lira apresentasse a versão dos fatos dele. Ou seja, a gente... né, ele deu o contraditório, deu a abertura ao contraditório. Né, lembra quando eu fiz
questão de ler para vocês a parte jurídica, a parte legal, as letras miúdas, os artigos? Foi por isso, tá? Porque eu tinha certeza que ele ia mencionar. Por quê? Porque juridicamente ele tá certo de cima e embaixo. Mas desculpa, adianta? Deu para Arthur Lira até a oportunidade de nos dar uma entrevista. Em todas as vezes que convidamos ele para fazer isso, ele recusou. O que fez Arthur Lira? E presta atenção, porque é muito mais grave do que pode fazer parecer o título do programa de hoje. Eu, Eduardo, comecei a receber, há uns 15 dias atrás, antes da entrevista de Juliene, comecei a receber recados. Comecei a receber mensagens de amigos. Mensagens que eu não podia falar no começo, porque senão identificaria qual amigo me falou a mensagem. Depois de alguns dias... Tá vendo o que é solidariedade, gente? Pessoal da direita faz delação premiada. Jogou a bomba no meio, é cada um por si. O que ele tá pensando? Eu não posso levar ninguém comigo, eu vou tomar essa sozinho pelo time. Isso chama camaradagem, tá? Depois de algumas semanas, as mensagens começaram a ser tantas que hoje, nem que queira, Arthur Lira vai conseguir identificar de quem eu estou falando. Mas ele sabe que o que eu estou falando é verdade. Arthur Lira sabe que o que eu estou falando é verdade. E eu tenho esse direito, vou preservar as fontes. Lembra que eu falei da preservação de fontes? O homem conhece a legislação completa, gente. Ele está fazendo algo que é legal dentro do organograma jurídico burguês. Por quê? Porque ele precisa de se manter dentro da legalidade do organograma jurídico burguês para ele conseguir fazer o trabalho que ele precisa, tá? Vamos lembrar aqui que Vladimir Lenin, quando fala do partido, fala dos dois trabalhos, do trabalho clandestino e do trabalho não clandestino. O trabalho não clandestino tem que ser feito com um regulamento embaixo do braço. Arthur Lira começou a pedir para as pessoas mais poderosas desse país, politicamente, olha essa frase que eu estou falando. Arthur Lira começou a pedir para as pessoas mais poderosas desse país para que ajudassem a controlar o ICL. Segundo ele, o ICL estava perseguindo ele e eles tinham que fazer alguma coisa. Gente, eu sei que a Bastilha não caiu com a petição do Havas, mas toda e qualquer coisa é justa nesse momento, né? Vocês estão vendo aí passando no chat a petição que está sendo feita pelas pessoas de assinaturas para ajudar. Bicho, assina, ajuda, tá? Mal não faz. Nós vamos resolver o sistema capitalista por meio de peticionamentos? Não vamos. Não vamos. Mas tem que ter pressão. Tem que ter pressão. Para que a gente parasse de fazer essas denúncias, de falar sobre Arthur Lira. Vocês não têm ideia das pessoas com quem Arthur Lira falou, e eu não vou dizer quem são essas pessoas aqui, até para preservar essas pessoas e deixar um recado. Quando Arthur Lira fala com um político que tem muito poder, que um órgão de imprensa, um veículo de imprensa tem que ser calado, e esse político não denuncia Arthur Lira, ele também está cometendo um erro. Um erro, não. Um crime. Um crime, tá? Deixa eu contar aqui para vocês. Você que é funcionário público ou está instituído em uma função pública, se você fica consciente
de um cometimento de um crime possível e você não denuncia este crime, você é cúmplice desse crime, tá? Isso, gente, tem nome e tipificação penal, prevarications. Porque está vendo um presidente da Câmara dos Deputados cometer uma ilegalidade, sabe daquilo e passa a ser cúmplice daquilo. Novamente, não sou advogado, mas quando você vê uma ilegalidade sendo feita e você tem o poder nas mãos, você não pode deixar isso acontecer. Mas os recados começaram a chegar para mim. Eduardo, Lira falou com fulano, Lira falou com cicrano, Lira pediu para o outro que ele acha que te conhece para tentar, ver se vocês estão incomodando, hein? Aí as ligações que eu recebi eram assim, Eduardo, sabe como é que é? O cara tá incomodado, né? E aí, Vivian, William, é aquela história. Reforça a segurança, não sai de casa, não avisa os lugares para onde você vai. Aquele caos de viver no Brasil enfrentando quem tem poder. E quando o Eduardo decidiu ser este Eduardo, ele não decidiu só por ele, gente. Este homem tem filhos, este homem tem uma família, tá? Vocês pensem nisso, cara. Vocês pensem nisso, tá? É muito pesado, muito pesado. Só quem tem as ameaças na prática sabe o tanto que o bagulho pesa, né? Muito pesado. Vem a entrevista de Juliene, poucos dias depois, chega a seguinte carta para o ICL. Pode pôr na tela, por favor, o processo que chegou. E aí, gente, vocês têm que pensar o seguinte, né, cara? O comprometimento é transgeracional, o comprometimento é com todos, sabe? É um comprometimento com todos, né? A pessoa, quando ela opta por fazer isso, tá? Ela sabe muito bem aonde que vai apertar. É isso. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, PJE, Processo Judicial Eletrônico. Chega um processo, o valor da causa R$300 mil, assunto, indenização por dano moral. Quem era o requerente? Segredo de justiça. Abrindo o processo, que a gente não podia abrir, não podia falar. Pode vir para a próxima página aqui, por favor. Vamos lá. Procedimento comum civil, requerente Arthur César Pereira de Lira. Requerido, Editora e Livraria Conhecimento Liberta, o ICL, Juliene Cristine Lins Rocha. Fomos processados por Arthur Lira, mas um processo covarde. Um processo que pedia, vocês verão, que pedia que a gente tirasse do ar todos os vídeos referentes a Arthur Lira, com as nossas opiniões e repercussões sobre as notícias que já eram veiculadas, e pedia para tirar do ar a entrevista com a Juliene, sob pena de termos essa multa de 300 mil, que é o valor da causa, e ele pedia urgência e sigilo de justiça, ou seja, a gente não tinha direito nem a ver o processo, a gente não podia ver o processo, a gente não podia se defender sobre o processo, a gente não podia falar que estava sendo processado e tinha que tirar todos os vídeos do ar e a indenização seria de R$300 mil. Olha a covardia. Lawfare. Olha a covardia, tudo feito maquiavelicamente, ou seja, vamos processar, mas não deixa eu ficar com a fama de vilão. Deixa eu curtir aqui, né, o meu poder. E olha que bonito que é, né, o organograma jurídico brasileiro. A liberdade de expressão pressupõe o não anonimato. A liberdade de processo, não. Olha só. Então, quer dizer que
Se eu quiser judicializar essa questão, eu posso fazer desse jeito, né? Tocar minha vida enquanto eu faço minhas maldades sem ninguém saber que eu faço minhas maldades. Enquanto eu tento calar sem que ninguém saiba que eu estou tentando calar, nas sombras. Diz o processo. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Arthur César Pereira de Lira, em face de GNC Editora e Livraria Conhecimento Liberto, ICL, a Razão Social, e Juliene Cristine Santos Lins. Narra a parte autora, o Lira, que no dia 6 de junho, os requeridos publicaram vídeos que atacam a reputação, imagem, honra e dignidade da parte autora, tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima. Volto a dizer, todas as notícias que tinham saído em todos os veículos de imprensa. Processou a Folha, processou o Estadão, processou a Globo. Só que com pouca audiência. Com pouca audiência pode. Com pouca audiência pode. Com muita audiência, fazendo as pessoas abrirem os olhos para quem Lira realmente é, aí não pode. Aí não pode. Tanto em sua vida pública quanto em sua vida íntima, além de não condizerem com a verdade. Requer, nesse pedido, a tutela antecipada em caráter antecedente para que seja determinada a retirada dos vídeos citados, bem como seja determinada aos réus que se abstenham de postar novas imagens ou citações caluniosas sobre a autora. Ou seja, tira os vídeos do ar, não fala mais sobre Arthur Lira. Não fala mais sobre Arthur Lira, irmão. Se você não pode falar mais sobre o presidente da Câmara dos Deputados, se você não pode mais opinar sobre as denúncias, as acusações, as suspeitas que pesam sobre o presidente de um dos poderes do Brasil, você pode o quê? A sorte, e eu digo sorte porque é difícil confiar plenamente num sistema de justiça tão influenciado pela estrutura de poder. Quantas vezes a gente já não falou aqui que quando algo cai no Supremo, você tem que torcer se vai cair no Cássio Nunes ou se vai cair na Carmen Lúcia. O resultado é totalmente diferente. As estruturas de poder, elas têm uma influência gigante no poder judiciário. Talvez a justiça não seja tão ilibada assim? É isso que você está me contando, Eduardo? Você está me mostrando que a justiça burguesa não é tão cega assim, não é tão imparcial assim? É isso? Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Né? Tivemos sorte que caiu num juiz que analisou esse pedido e respondeu o seguinte ao pedido da tutela de urgência para tirar os vídeos e o sigilo. Vamos lá, vamos botar aqui o que respondeu o juiz. É o relatório, decido, são trechos, tá? Porque é enorme o negócio, então são só trechos. É disso que, nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar simultaneamente relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado e existência de perigo ou dano ou risco ao resultado útil do processo. Parágrafo 3 do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento de pedido. Vamos lá, agora a parte que dá para entender. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório. A gente tem que poder se defender. A gente tem que poder se defender. E ele entrou com um pedido onde a gente não tinha o direito de se defender antes de tirar as coisas. E a ampla defesa. De fato, a concessão de tutela de urgência é feita antes da instrução e, no mais das vezes, antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos. Assim,
A prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Ou seja, vamos traduzir para português aqui. O que ele está falando é que eu não posso conceder que você cale e enfie a mordaça em alguém, a não ser que fique completamente provado que aquilo trata-se de um ataque, que aquilo trata-se de uma mentira, o que não é o caso. Então, o juiz vai falar, e vai ser minimamente racional, e vai falar, esse pessoal tem que ter ao menos o direito de se defender e falar por que eles discordam, colocar o seu contraditório para que eu possa decidir, eu, juiz, possa decidir. Eu, juiz, não tenho como decidir, a não ser que seja absurdamente claro e patente. Chega um maluco e fala um rio de mentiras sobre os caras, coisas que são brutalmente absurdas, sabe? Então, assim, vamos pensar no Arthur Lira, vamos colocar o nome do João aqui, tá? Um cara chega e fala assim, o João transa com cavalos. E não existe nada que prove que isso aconteça. Aí eu entro com uma ação dessa, que eu falo, porra, os caras estão de brincadeira comigo, né? Eu não transo com cavalos. Aí o juiz fala, olha, nós não temos como, não é um fato ateste, não é público, nada garante que o João transe ou não transe com cavalos. A gente precisa de deixar o João se defender e falar se ele transa ou não transa com cavalos. Então eu, como Heliogábalos, nomeio o meu cavalo com quem eu transo para ser o meu advogado e ele me defende. É isso, tá? É muito diferente, tá? Como não tem isso, tá? Como não tem isso, o juiz vira e fala o seguinte, olha, tem que defender primeiro, né, meu jovem? Tá foda? E aí, no final, ele conclui, vamos lá. Dessa forma, a discussão a respeito do conteúdo alegadamente ofensivo das reportagens questionadas é matéria Alegadamente. que deve ser apreciada após o devido processo legal, diz o juiz. Olha que loucura. As pessoas têm que ter o direito de se defender. Isso é o mínimo da institucionalidade burguesa funcionando, né? Porque deu sorte. Com ênfase, né? O próprio Eduardo falou. Nós demos sorte. Sorte. Mediante contraditório e instrução probatória, uma vez que, em juízo de cognição sumária, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado, sob risco de se impor verdadeira censura à liberdade de imprensa. O que o juiz está falando aqui, em português? Em humano. Eu não tenho como, meu irmão, saber se isso é verdade ou não só porque tu disse. Né? Vai, Eduardo. Vai, Eduardo. Vai, Arpia. Vai, Eduardo. Tora esse butico. Tora o butico, Arpia. Tora o butico. Assim considero ausente a probabilidade do direito vindicado. Além disso, a medida é de certa forma irreversível, uma vez que retirada do ar apenas poderia retornar os vídeos, se a gente tirasse todos os vídeos do ar, eles só iam poder retornar para o ar após transitada em julgada a sentença. E se a gente fizesse isso... E se for transitada julgada a sentença em primeira instância, você ainda tem possibilidade de recorrer. E se você recorrer e perder na segunda instância, você ainda tem a possibilidade de falar que isso é direito constitucional, tá? Que isso é um direito líquido e certo, de matriz constitucional. Então ainda podia subir para quem? Para o menino Supremo, tá? Então o que o juiz falou? Chupa que a cana é doce, meu filho. Foi isso que o juiz disse. Quando retornasse, provavelmente não teria mais a mesma relevância, porque passou o tempo, então os vídeos não têm mais a mesma importância. Eles perdem o momento. Contar um segredo pra vocês. Tija tomou strike do YouTube nesse exato mesmo formato, tá? Nesse exato mesmo formato. Só que no YouTube eles tiram seu vídeo do ar primeiro e você recorre depois. Olha que legal. Loucura, né?
da notícia, perdem o momento histórico. Antes o exposto... Aí, Lira, antes o exposto... Não, eu sei que transitado em julgado é depois que não tiver mais recurso. É por isso que eu tô te falando. Se perde na primeira instância, sobe. Se perde na segunda, sobe. Se tem matriz constitucional, sobe. Entendeu? Exposto, ele não tá assistindo a gente. O Lira tá no Cruzeiro do Wesley Safadão. A gente já fala sobre isso. Então, provavelmente, ele não tá assistindo a gente, né? Lira tá. Correu com as votações, era notinha, parecia fofoca, que ele tinha corrido com as votações para poder não perder o Cruzeiro do Wesley Safadão. Bicho, o roteirista de Brasil é outro nível, né, cara? Cruzeiro do Wesley Safadão. Tá? Ah, Brasil! Onde que nós estamos, jovens? Estamos no Brasil! E o Brasil é o quê? Né? Ele tá agora no Cruzeiro do Wesley Safadão, curtindo a vida lá, não sei o quê, enquanto a gente sofrendo os ataques que ele orquestrou antes de sair para as suas férias no Cruzeiro do Safadão. Vamos lá. Antes o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. No mais, trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. O juiz indeferiu, quer dizer, ele não aceitou. O que o Lira fez? A gente falou, agora vamos... E o juiz mandou cair o sigilo. Só por isso, só pra gente explicar pra nossa audiência, só por isso a gente pode falar disso, porque você tá há semanas, há dias... Não, esse negócio é de 30 de junho. E a gente não podia falar. No 30 de junho, não, 6 de junho. A entrevista com a Juliene. Isso aqui, volta pra primeira página só pra ver a data, pra gente falar certinho. É importante pras pessoas. Aqui, ó, 19/6, é o que eu falei, semanas atrás. Mas não podia falar. A gente sendo atacado, não podia se defender, não podia saber, Vivian, o que tinha dentro do processo. A gente teve acesso ao processo ontem. Quase um mês depois, porque hoje é dia 12. Aí o que acontece? Quando o juiz falou isso, o Lira, percebendo que a gente ia mostrar para o Brasil inteiro que o presidente da Câmara dos Deputados estava exercendo pressão para calar o ICL. E, gente, quando o cara põe uma multa de 300 mil reais, ele quer inviabilizar. Por que o Galãs Feios, o Felipe Neto, por que o Nassif sofre tantos processos? Por quê? É para inviabilizar economicamente. Você fecha um veículo. Lawfare. A ideia é fechar, é não ter essa voz. E ele fez isso sem a gente poder falar com as pessoas. Sem a gente poder se defender, sem a gente poder ler o processo. Usando o poder político dele para tentar influenciar pessoas poderosas para virem. Por que eles estavam impedidos de falar? Porque ainda não tinha uma decisão do juiz, mas já tinha a citação do processo. Então eles sabiam que eles tinham sido processados, mas ainda estava em segredo de justiça o processo e quem processou. Se eles falam disso nesse momento, antes da decisão do juiz, aí quem está cometendo o crime, meu irmão, é o Eduardo. Entende? Se o Eduardo recebe esse processo, não tanca e dá com a língua nos dentes, juridicamente ele enfraquece a própria posição dele. Vocês entenderam por quê que ele não podia falar? Para virem até mim com recado. Espalhou. E eu sei que espalhou e você sabe que eu estou falando a verdade. E eu não vou contar minhas fontes, porque o jornalismo permite que você não conte suas fontes. Espalhou, sabe o quê? Isso é mentira, e vocês vão saber que é mentira, mas espalhou que, a pedido dele, o governo tinha cortado as verbas do ICL. O ICL não recebe verba do governo, gente. Tá? Ué, só que o ICL não tem verbas de governo. O ICL não tem verbas de patrocínio. O ICL nem propaganda não põe, gente. Nem propaganda não põe. O ICL não tem verbas de monetização. Mas, sigilo. O que Arthur Lira fez quando veio a decisão desse juiz indeferindo, negando o pedido dele? Entrou imediatamente na segunda instância com o desembargador pedindo. Com o mesmo processo. Lembra lá atrás quando eu falei
do olavismo cultural, lembra lá atrás quando eu falei, né? Agravou para segunda instância. Vai tentar até colar, meu irmão. Vai tentar até colar. Pedindo para que fosse revista essa decisão. Tivemos sorte novamente e o desembargador manteve essa decisão. E ontem... Deixa eu só responder aqui, tá? Como que o juiz decide algo sem a outra parte saber? Não é que a outra parte não sabe, gente, é porque o processo está correndo em segredo de justiça. Você sabe que você foi processado, você foi citado no processo. E você sabe que tem um processo contra você e que esse processo é em relação a este tema, aquela primeira página. Aí o juiz tem que decidir se ele vai acatar, se ele vai deferir ou indeferir o pedido, tá? Pelo libelo probatório que deveria ter sido acostado nos autos na primeira petição. Entendeu? Caiu o sigilo. Eu li o processo, eu não sou advogado. Agora, são alegações, na minha opinião, absolutamente frágeis, porque até nos trechos que ele coloca na peça, no processo, são trechos onde está escrito porque o comentarista do ICL... Exatamente. Se rola antecipação de tutela, você é citado com uma ordem de cumprimento da decisão de antecipação de tutela. Diz o seguinte, porque Arthur Lira teria... A gente sempre usa o futuro do pretérito. O condicional. Por quê? Porque você não está afirmando. Você não está afirmando. Você está falando que com base naquela informação existe a plausibilidade, a probabilidade, que é muito diferente de afirmar. Fulaninho fez isso, caixão fechado. Entrou com um processo, não fez, caixão fechado. Dizem os vapores pelo cais que fulaninho possivelmente possa ter feito aquilo. Aí são outros 500. Porque quando você fala, fulaninho fez isso, a prova cai no teu colo. Você tem que provar que fulaninho fez aquilo. A gente usa a narrativa, né? Mas explicando que aquilo ali é uma versão dos fatos. Tudo é um supositório. A gente fala que são acusações, são suspeitas, e a gente tem o direito de fazer isso. Senão é o seguinte, irmão. Senão é o diário oficial e acabou. Senão é só agenda com data comemorativa e dado econômico. A imprensa tem o direito de dar opiniões, quiçá sobre um dos chefes dos três poderes, uma das pessoas mais poderosas e mais expostas do país, e está usando o poder político dele e o poder que não é político, irmão. É pior do que o político. O poder de intimidar por causa do medo. Porque as pessoas têm medo de Arthur Lira. As pessoas têm medo de Arthur Lira. Vamos lembrar o que a ex-mulher dele falou aqui no programa? Ela disse que tem medo de acordar numa vala rasa. Ela diz que ouviu... Ó o trigger aí, viu, jovens? Dança, gatilho, dança. ...de Arthur Lira que onde não tem corpo, não tem crime. Como não ter medo de alguém que tem tanto poder, tanto dinheiro e que fala coisas assim, segundo diz a sua ex-mulher? Mas a gente vai seguir em frente. A gente vai seguir em frente valente. A gente, é claro, que tem medo. Se não tem medo é porque tem alguma questão, alguma patologia mental. A gente tem medo. A gente sabe do risco que é isso. Mas a gente nasceu disposto. É isso, cara. Nossa, é isso demais, velho. Né? O medo te mantém atento, o medo te mantém vivo. Cérebro primitivo é muito importante, jovens. Né? Só que
córtex está ali para a gente avançar, né? O córtex está ali para a gente avançar. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente defende, é absurdamente maior do que nós mesmos individualmente. Quando a gente acredita numa construção coletiva, a gente sabe que a gente é pequeno diante da construção coletiva. A enfrentar o bom combate. A gente nasceu disposto a expor aquilo que precisa ser debatido no país. Expor aquilo que os outros veículos não podem expor, porque tem amarras. Ou pelas amizades dos donos dos veículos, ou pela fonte de renda que eles têm, a propaganda. Aliás, muita dessa propaganda que vem do governo, e com isso controla as narrativas. A gente tem medo de Lira. A gente reforça a nossa segurança. A gente sai menos de casa. A gente olha para as esquinas que a gente não olhava antes quando a gente está andando na rua. Mas... E na moral, cara, é aterrador viver assim, tá? É aterrador viver assim. Só quem já passou, só quem passa, sabe o que é, tá? É muito pesado, muito pesado. Mas a gente vai Dança, gatilho, dança. seguir enfrentando Lira. Um grupo de amigos, entre eles alguns advogados, escreveu um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado é o abaixo-assinado que eu queria convocar toda a nossa comunidade a assinar. É um abaixo-assinado, a gente hoje vai subir uma hashtag Tô com ICL. Tá aqui, tá? Assim, da forma popular como Tá se fala, aqui pra hashtag vocês Tô assinarem, tá? com ICL. É a forma popular de falar. Diz o abaixo-assinado, e me permitam ler para vocês o abaixo-assinado, e antes que as pessoas assinem, né, para as pessoas saberem o que estão assinando. Um abaixo-assinado, um texto escrito por amigos do ICL. Nós, abaixo-assinados, repudiamos veementemente a tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de cercear a atividade jornalística do ICL Notícias, cujo compromisso com a informação, o debate democrático e a defesa do interesse público é admirável e nos serve de exemplo. É perigosíssimo que figuras proeminentes e impostos de poder no Estado brasileiro queiram perseguir e amordaçar a imprensa livre. O processo movido por Arthur Lira, motivado por interesses privados, é deplorável manifestação autoritária de quem deveria zelar pelo fortalecimento da democracia. O cara é presidente da Câmara dos Deputados. Ao colocar pressão para buscar interromper a necessária prática de garantir espaço para as vozes que não são ouvidas na mídia tradicional, como, por exemplo, a Juliene, que não tem espaço na mídia tradicional, Arthur Lira não só tenta silenciar as denúncias apresentadas, como também negligencia as obrigações do Estado brasileiro. Pior ainda, vira as costas à Constituição de 88, que em seu artigo 220 diz... Mesmo artigo que eu citei aqui. Estão me perguntando no chat em que esse abaixo-assinado pode ajudar. Esse abaixo-assinado mobiliza socialmente e traz atenção para o caso. Quanto mais gente assina, mais gente replica, mais gente fica sabendo. Mais fica difícil de instrumentalizar o warfare fora das sombras. Gente que é pública, gente que é propagandista, tem que se esconder com um holofote. A gente se protege com a luz do dia e com um holofote. Ele pode ser anexado no processo? Pode. Pode. Agora, isso significa alguma coisa para o libelo probatório? Não. Mas isso mostra a pressão popular. Isso mostra como a coletividade está reagindo àquilo.
né? Então a gente tem que pensar, gente, que o direito, né, ele é feito por homens e mulheres. Quem vai julgar é um ser humano, imparcial, neutro, nem sabonete de bebê. Qual que é a função do abaixo-assinado? Sentir a pressão neném. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Vira também as costas para a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que afirma: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Nossa manifestação desse abaixo-assinado, em defesa do ICL, é, acima de tudo, uma defesa da pluralidade. É muito mais do que ICL que a gente está falando aqui. Da democracia, do direito à comunicação e da liberdade de imprensa. Estes princípios inegociáveis estão acima de qualquer diferença política. Isso não é de direita, de centro, de esquerda. A gente está falando do que traz a Carta Magna, a Constituição Brasileira, a Declaração dos Direitos Humanos. E o povo brasileiro escolheu nas urnas que tais princípios devem ser preservados. Por esses motivos expressos acima, hashtag eu tô com ICL. Então, a gente vai colocar agora, no chat, se você está assistindo no Facebook, no YouTube, se você está pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, nos ouvindo ou assistindo em outro canal, com 55 o site é muito fácil, tá? www.tocomicl.com.br www.tocomicl.com.br. Se você está nos assistindo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, tá nos comentários agora, é só clicar. É só clicar e assinar. A gente vai também enviar hoje, a gente vai mostrar... Detalhe, né? Como que a gente conseguiu esse tipo de direito, né? Com luta. Porque luto pra gente tem que ser verbo. O tempo inteiro, tá? O tempo inteiro. É isso, cara. É luta. É lutar, lutar e lutar. E avançar. E avançar. A gente não luta só pra resistir, não. A gente luta para avançar. Algumas ao longo do programa. A gente vai enviar para o grupo de WhatsApp do ICL Notícias, grupo que tem centenas de milhares de pessoas hoje. A gente vai enviar peças em defesa da liberdade de imprensa e do ICL. Vai enviar posts mostrando Arthur Lira, memes mostrando Arthur Lira tentando calar a voz do ICL e o hashtag em defesa da liberdade de imprensa e do ICL. Autosser na veia, meu irmão. Tá pegando o aparato ideológico e trazendo ele para nós. Nós temos que instrumentalizar os aparatos ideológicos da burguesia, cara. É isso. É isso, cara. Nós precisamos de instrumentalizar a nosso serviço os aparatos ideológicos que são feitos para nos calar. Isso vem sendo feito pela esquerda desde sempre, gente. Antes mesmo do socialismo científico. Vou usar também a hashtag Lira Covarde, porque isso é covardia. Isso é a mais cruel, a mais feia das covardias. Eu vou usar a hashtag Lira Covarde, além da hashtag Tô com ICL. A gente vai mostrar essas peças ao longo do programa de hoje. A gente, obviamente, tem muita coisa para conversar hoje. A gente tem a questão do depoimento do Cid de ontem, do não depoimento do Cid, né? As acusações do Delgatti, que pesam sobre a Zambelli e outras figuras importantes. A gente vai falar sobre a pesquisa da Genial Quest do mercado financeiro, mas a gente, ao longo do programa, vai querer ouvir a sua opinião
sobre esse ataque, que a nossa comunidade está sofrendo, não é o Eduardo que está sofrendo esse ataque. Por acaso, o meu nome nem é citado no processo, o nome do Eduardo. É o ICL, é uma comunidade inteira. E a gente vai mostrar para o Arthur Lira a força dessa comunidade. A gente vai mostrar para o presidente da Câmara dos Deputados que aqui, onde passam quase 1 milhão de pessoas por dia, existe uma força inimaginável. Existe uma coragem inimaginável. Existe uma disposição que não posso dizer inédita, porque quantas pessoas tiveram essa disposição e passaram por nossa história. Você sabe que todos... É isso, a gente luta pelos que estão, pelos que virão e pelos que já foram. Às vezes que eu me sinto amedrontado, que eu me sinto receoso, que eu me sinto assustado com tudo isso, você sabe do que eu lembro, Vivian? Eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem num acampamento da reforma agrária. Eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem numa aldeia Guarani Caiová. Eu lembro dos nossos irmãos e irmãs que vivem nas regiões cobiçadas pelo garimpo. E aí? 2 semanas atrás, 2 Yanomamis mortos. Aí, eu lembro que eu não tenho direito de travar por causa desse medo. Porque essas pessoas acordam todos os dias com o risco real de serem mortas, de verem seus filhos mortos, de não ter o que comer. E elas seguem em frente, elas seguem valentes, elas seguem corajosas. Fala muito, né? Fala bem demais, né? E o bom é que quando você visita, você vê que elas não são estatísticas, elas têm nome. Tem nome. Tem rosto. Tem rugas, tem marcas da luta delas. A gente não tem o direito, a gente tem o direito de ter medo, mas não tem o direito de travar por conta do medo, porque tem gente que sofre muito mais nesse país e segue marchando, e segue valente. E a gente, como comunidade, vai seguir valente aqui. Lira, você é um cara que comete muitos acertos políticos, mas você cometeu um erro. Você mexeu com uma comunidade que tem muito mais força e coragem do que você imagina. E a gente vai dentro da lei. A gente vai nessa nossa resistência pacífica. A gente vai enfrentar essa sua covardia. A gente vai enfrentar a sua covardia. A gente não vai se calar. Enquanto você assiste o show do Wesley Safadão, nada contra o Wesley Safadão, pode ser qualquer pessoa. É claro que o Lira tá no Cruzeiro do Safadão, é algo que vira meme, né? O Cruzeiro do Safadão. Mas aí é meme, é brincadeira, é graça pra cá e pra lá, e o programa hoje é muito sério. Tá aí a foto dos dois juntos para que não possa haver o processo falando, ele disse que tô não sei aonde. Tá. Enquanto você tá se divertindo, a gente vai seguir marchando por um país mais justo. E talvez não aconteça na nossa geração. Talvez mais uma vez você saia vencedor dessas batalhas de Davi contra Golias que acontecem todos os dias no Brasil. De derrota em derrota até a vitória final. Mas você vai encontrar aqui um adversário tinhoso. Essa comunidade é tinhosa, essa comunidade é valente, essa comunidade acredita naquilo que ela se propôs a construir. Convido todo mundo a assinar, e se você não faz parte do grupo de WhatsApp do ICL, entrem no grupo de WhatsApp do ICL, tá ali na tarja, icl.com.br/grupo, que hoje, ao longo do dia, a gente vai mandar todas essas peças, como as que vocês estavam vendo na tela, para que vocês possam postar e se posicionar defendendo não só o ICL, repito, mas a liberdade de imprensa. As boas causas que deveriam ser abraçadas nesse país. O bom combate. A caminhada corajosa, valente. A gente conta com toda essa comunidade para enfrentar aquele que talvez seja hoje o homem mais poderoso desse país. Jovens, mais uma vez a gente deixa aqui
essa importante lição: que a injustiça não te entristeça, que a injustiça te radicalize. Se organizem, se organizem, se organizem. Obrigado. Até a próxima. Paz entre nós, guerra aos senhores. Venceremos. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde